Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que honra, né? Poder trazer uma mensagem da parte do Senhor para a igreja, né? Para a igreja que eu tanto amo, para a igreja que eu congrego, né? Para a igreja que eu e minha família faz parte, né? Igreja Ágape. É uma honra, irmãos, porque cada um de vocês, cada um de nós, eu me incluo também, é uma semente, né? Do sangue de Jesus, que foi entregue, né, na cruz por cada um de nós. Então, é uma responsabilidade muito grande, a gente não deixa de ficar nervoso, mas com a graça do Senhor Jesus, né, a gente vem aqui e leva a mensagem, né. Convido os amados irmãos a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 55. Vamos ler até os 60, 5 versículos. Capítulo de número 7, versículo de número 55. Finalzinho do sermão do diácono, cheio do Espírito Santo, Estevão. Glória a Deus. Diz assim, amém? Todo mundo encontrou, irmãos? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, né? A partir do número de versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, né? Esteja com os ouvidos atentos, abertos à palavra do Senhor, porque eu creio que assim como Deus falou comigo, Deus vai falar com vocês também através dessa mensagem. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus, Pai querido e Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, Pai. Senhor, eu sou apenas um canal, Pai. Eu te peço, Pai, que hoje, Senhor, o teu nome, Pai, venha a ser engrandecido, apenas o teu nome, Pai. Que a tua igreja, Pai, venha sair mais edificada através das tuas palavras. Que a tua igreja possa sair daqui, Senhor, mais transformada, Senhor, mais forte, Senhor, sabendo um pouco mais, Senhor, da tua palavra, das tuas escrituras, Senhor. Porque tudo que vai ser dito, Pai, aqui não vem de mim, Pai, não sou eu, Pai, que mereço nada, Senhor. Tudo que vem, Senhor, a ser dito hoje, Senhor, vem, Pai, porque o Senhor permitiu, Pai. Até mesmo, Senhor, a saúde, o fôlego de vida, Senhor, tudo isso é possível, Pai, porque o Senhor permite. Então, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, eu te peço, fala, Senhor, com a tua igreja essa noite, que os irmãos possam sair daqui realmente transformados, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por cada vida, Senhor, que aqui se encontra, Pai, por cada vida, Senhor, que nos assiste também, Senhor, de suas casas, Senhor, cada vida que não pôde estar
está aqui por algum motivo, o Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, o Senhor sonda, Senhor, cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor possa, Pai, reconhecer, Pai, cada irmão, Senhor, eu sei, Pai, já creio, Senhor, que Tu estás aqui presente no meio de nós e que o Senhor vai falar, Senhor. Eu creio, Senhor, que tudo isso, Pai, só acontece pela Tua permissão. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pela Tua casa, por tudo, Senhor, em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós acabamos de ver aqui nesses 5 versículos o final da vida de um diácono cheio do Espírito Santo. Não só cheio do Espírito Santo, mas um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono de boa reputação, cheio de fé, cheio de sabedoria, um diácono cheio da palavra, porque o sermão de Estevão, o sermão que está aqui contido no capítulo 7 de Atos, é o maior sermão depois do Sermão do Monte, que é o sermão de Jesus Cristo, é o maior capítulo de Atos dos Apóstolos, e Estevão, quando escreveu esse sermão, quando ele pronunciou esse sermão, né, Estevão estava à beira da morte, e Estevão, ele dá uma resumida assim nas Escrituras, de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa. Estevão não pediu tempo para estudar, Estevão simplesmente pronunciou as palavras descritas nesse sermão, palavras essas de bênção em nossas vidas. Mas, a princípio, não vamos se ater no sermão, vamos estudar um pouco sobre a história de Estevão, que está em Atos capítulo 6, vamos voltar para Atos capítulo 6. Eu quero dizer para os irmãos que, diferente da maioria dos testemunhos, eu me incluo nesse testemunho, a maioria dos testemunhos que vemos são de pessoas, né, a maioria de nós, que vieram de um lamaçal de pecado, que estávamos fadados à morte, que estávamos vivendo uma vida de pecado, sem esperança, sem crer em Jesus Cristo anteriormente, né? E estamos aqui hoje transformados, agradecidos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele faz constantemente, por tudo que Ele há de fazer. O testemunho de Estevão, diácono Estevão, é diferente. Ele é um homem que você vai ver, pelo menos a parte que está registrada nas Escrituras, é um homem exemplar, né? E o final da sua vida é esse que acabamos de ler. Mas grandes coisas aconteceram através da vida de Estevão. Estevão surgiu em uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, vai dizer, né, vai ter um momento muito conhecido nos meios pentecostais, né? Vai ter um momento que o Espírito Santo desceu de Pentecoste, onde os apóstolos estavam reunidos, e o Espírito Santo desceu, né, de forma grandiosa, e todos falaram a mesma língua, todos se entenderam, milagres aconteceram. Era uma igreja, né, que só crescia. Cada capítulo que passa de Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja crescer, a igreja se multiplicar. Era uma igreja abençoada. Amém? A igreja primitiva. Ô, saudade da igreja primitiva, né? Porém, era uma igreja perseguida por Roma. Era uma igreja que não andava conforme os sacerdotes da época gostariam que andasse. Era uma igreja convertida ao cristianismo, né? Eram cristãos, discípulos do Senhor Jesus e apóstolos do Senhor Jesus. Então era uma igreja perseguida de morte, para matar mesmo. Não era perseguida assim só igual a gente é perseguido hoje, assim, né? Nas redes sociais, essas coisas assim, não. Era perseguido mesmo para matar. Era uma igreja que tinha problemas, né? E um desses problemas vai surgir no início de Atos, capítulo 6, né? Que é o primeiro versículo, vai dizer o seguinte. Vou colocar na minha tradução, que eu achei mais legal aqui. Eu estou com 2 traduções. Vamos lá, Atos capítulo 6, vai dizer: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, que eram os helenistas,
né? Entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, que eram os judeus de Israel, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então, eis um problema na igreja. Havia uma, como diz na nossa língua, né, cearense, uma panelinha na igreja, né? Olha aí, a igreja primitiva, rapaz, com panelinha, pois é. A igreja primitiva estava fazendo acepção de pessoas. E a igreja apresentou esse problema aos apóstolos. Ela apresentou. Ela chegou e fez essa reclamação, eles murmuravam. Era uma igreja que estava fazendo panelinha e ainda estava murmurando aí, né? E aí, eles levaram esse problema para os apóstolos. E os apóstolos, no versículo 2, né? Eles disseram, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, né? A palavra de Deus e a oração, né? É como se fosse o pastor Tiago, que é dedicado à pregação e à oração, né? E eu, o irmão Everardo, né? Nós, diáconos, que temos o diaconato das mesas, que temos o trabalho, o irmão Gerlânio. Eu não vou lembrar de todos, não. Peço perdão por não lembrar de todos, mas tem muitos diáconos aqui. Nós temos o trabalho de servir. Servir, que eu falo, é ajudar na recepção, ajudar na Santa Ceia, ajudar em tudo que dá suporte ao pastor no momento da palavra, né? Então, eles viram que não dava para... Não era bom que eles se dedicassem, além da pregação e da oração, também às mesas, ao serviço social, que era distribuir alimento para as viúvas. Então, eles convocaram os 12, a comunidade dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, então eles proporam para a igreja: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens com 3 características: boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, aos quais se encarregue deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Então, irmãos, eles deram à igreja a autonomia de ter o discernimento de escolher entre os membros da igreja 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Irmãos, havia uma multidão, eram milhares de membros, essa igreja era muito grande. E eles escolheram 7 homens. Sendo estes 7 homens, vai dizer no versículo de número 5, vou pular um pouquinho, lá para o versículo número 5 do capítulo 6, vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. 7 homens. Então eles olharam para aquela multidão e escolheram 7 homens. E aqui vem uma lição, vem um aprendizado, né? Não adianta, às vezes, nós se acharmos bom em algo. Eu sou bom em pregar, eu sou bom em louvar, eu sou bom em fazer alguma coisa, mas ninguém está percebendo. A igreja não vê isso, né? Para que você seja reconhecido como um líder, como alguém que vai fazer um serviço na igreja, é preciso que a igreja lhe enxergue, que você faça parte da igreja, que você esteja no meio da igreja, inserido, né? Trabalhando, com vontade, né? Primeiro ele nasce nos nossos corações, o desejo de servir, de fazer algo. Ele nasce no coração, e aí eu vou ali, né? Aos poucos, me achegando, me aparecendo, tentando ajudar de alguma forma. A igreja, olha, fulano de tal está querendo ajudar. A igreja reconhece como um líder, como um diácono, como um pregador, como um servo, um líder de ministério. Amém? Então, a igreja tinha um problema. Todo mundo percebeu o problema, né? A igreja estava murmurando.
a igreja apresentou uma solução. A solução de escolher 7 homens. A solução agradou a igreja. Lá no versículo 5 vai dizer assim, ó, o parecer agradou a toda a comunidade. Então a igreja gostou da solução. Amém? No versículo 6, eles apresentaram os 7 perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, também não é suficiente eu me reconhecer, a igreja reconhecer, e eu não receber essa autoridade. Eu só posso receber a autoridade de quem tem autoridade. Então, a liderança, os apóstolos, eles deram autoridade sobre esses 7 homens, para que esses homens pudessem trabalhar no diaconato. Percebam, meus irmãos, o nível de homens que a igreja escolheu, que a igreja entendeu ser bom, para fazer qual serviço? Qual serviço? Para dar de comer, distribuir os alimentos para as viúvas. E às vezes a gente acha que o serviço que fazemos, ele é um serviço que não requer muita preparação. Não requer preparação, vou só fazer uma limpeza. E por mais simples que seja o serviço, por mais simples que seja a atividade a ser feita na igreja, é uma atividade feita para o Senhor, acima de tudo. Para as viúvas que serviam a casa de Deus, que eram filhos de Deus, que Jesus também entregou suas vidas por elas também. E não poderia ser, de qualquer jeito. As coisas de Deus, elas não são de qualquer jeito. Então os apóstolos autorizaram e o resultado surgiu. No versículo 7, vai dizer: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicavam os números dos discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eita, essa parte aqui é maravilhosa. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que é que isso aqui significa, irmãos? Se não tinha mais sacerdotes depois da morte de Jesus? Depois da morte de Jesus, era sacerdócio real. Jesus se fez sacerdote. Então, esses sacerdotes aqui foram os mesmos que outrora perseguiram Jesus, perseguiram os apóstolos. Então, era uma igreja que ganhava vidas que tinham um significado muito forte. Por que isso aqui aconteceu? Por que a igreja cresceu? Porque a igreja apresentou solução. E o resultado surgiu, o resultado foi colhido. E aí vem uma lição para nós. A nossa igreja, ela é cheia de problemas. Eu sou um que reclamei muito. E aí eu tenho trabalhado no meu coração para não reclamar, irmãos. Para tentar ajudar, tentar propor solução. A igreja, ela identifica o problema e ela propõe a solução. Amém? A igreja identifica o problema e propõe a solução. O ventilador está quebrado. As cadeiras estão faltando. O ministério, está faltando dinheiro para o ministério tal. Somos nós que temos que resolver esses problemas. Somos nós que temos que propor solução. Somos nós que temos que se ajudar. A igreja de Paulo, a igreja primitiva, olha o nível de problema que a igreja primitiva tinha. Lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, na casa deles projetaram enganar toda a igreja. Vender o terreno por um valor e falar para a igreja que tinha vendido por outro. Ou seja, era uma igreja que tinha pecado também. Era uma igreja que tinha problema. No próprio capítulo 6, que é o que a gente acabou de ler, tinha murmuração. E o interessante, no capítulo 1 de Atos, Jesus, quando ele recitou e falou com os apóstolos, ele disse assim: olha, depois de Pentecoste, vocês vão pregar em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. E até então, até aqui, ele só estava pregando aonde? Em Jerusalém.
Eles só passaram a pregar em Judéia e Samaria depois de serem perseguidos por Saulo, no capítulo 8. Então, até então, a igreja estava na zona de conforto. Então, nós precisamos sair da zona de conforto. É muito bom, às vezes, a gente estar na zona de conforto, né? Não, eu estou aqui quietinho, ninguém está mexendo comigo. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Amém? Voltando para Estevão. Estevão, ele tinha essas características. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e um homem de boa reputação. O que é ter boa reputação, irmãos? Ter boa reputação, isso eu achei muito interessante, porque eu ouvi do Hernando Dias Lopes, que ele falou que o maior patrimônio de um líder em Cristo é a sua vida, é o seu testemunho de vida. Então, o maior testemunho do pastor Tiago, que é o nosso líder, é o testemunho de vida, é a vida dele. Se ele perder o testemunho de vida dele, como é que ele vai conseguir pregar para nós, nos ensinar, se ele não der bom exemplo? Do mesmo jeito somos nós. Nós, como líderes, nós como diáconos também, é uma das ordenanças que está lá em Timóteo, uma das coisas é ter boa reputação. Nós precisamos ter boa reputação. Precisamos trabalhar para isso, para ser correto, tanto na igreja como fora. Onde a gente menos espera, a gente encontra gente. Onde a gente menos espera, irmão. A gente está viajando longe, aí encontra gente. Meu irmão foi um dia desse para São Paulo, chegou lá e encontrou uma pessoa daqui de Maracanaú. Né? Eu fui para Tianguá, agora, aí cheguei lá e encontrei um colega meu que morava em Maracanaú, que foi morar em Tianguá. Então, a gente tem que dar bom testemunho. Se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado, né? Então, a igreja ela está aqui, não adianta. Como é que a igreja vai ver eu pregando aqui, aí outro dia eu estou lá no São João de Maracanaú? Não pode. Então, isso é ter reputação. Né? A gente tem que prezar pela nossa reputação. Isso é bíblico, irmãos. Até porque não fazer isso é pecado. Não fazer isso é pecado. Outra coisa, ser cheio do Espírito Santo. O que é que significa? Ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar. Eu tenho que se esvaziar de mim. Ou eu estou cheio de mim, ou eu estou cheio do Espírito Santo. Eu preciso pedir a Deus para me encher. E preciso dar espaço para o Espírito Santo poder crescer e se encher em nossas vidas. Nos encher. Cheio de sabedoria. Ser as palavras, vai dizer, mais na frente a gente vai chegar lá, que Estevão, ele era irresistível, essas palavras eram irresistíveis. Ele tinha uma sabedoria imensa. A gente tem que estar preparado. Não é só o conhecimento, não é só ler e ter métodos de pregação. É a gente estar preparado o tempo inteiro, né? Para, nos momentos que eu tiver que responder algo, que eu tiver que... Então, o pastor Tiago falou que uma vez foi elogiado, acho que no Mercantil, aí teve a oportunidade de falar um pouco de Deus e não falou, e na outra vez ele falou. Então, isso é sabedoria. Nas vezes que a gente tiver a oportunidade de falar sobre Deus, de pregar, enxergar uma fragilidade, e eu poder falar de Deus para as pessoas. E eu estar sempre preparado. No versículo 8, olha o que é que diz, lá do Atos, capítulo 6, versículo 8. Estevão era cheio de graça, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre os povos. Ou seja, ele tinha, além de tudo que a gente falou de cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, boa reputação. A Estevão, ele tinha mais 4. Ele era cheio da graça, cheio do poder, fazia grandes sinais e prodígios. Prodígios, milagres, né? E sinais. E aí, isso aqui, eu vou usar uma frase também do Hernando Dias Lopes, porque antes de pregar, eu estudei vários pregadores, ele falou uma coisa interessante, essa frase. Ele disse que uma coisa que está faltando hoje nas igrejas, da geração atual, é poder. A gente está perdendo a nossa, acho que a fé mesmo. A fé de que Jesus, ele opera milagres. Ele operava milagre quando ele estava na terra. Ele operava milagre através dos apóstolos. Ele continua operando milagres. A gente precisa ter essa fé. O Vinícius até
trouxe uma palavra sobre isso. Ele falou que estava na Ceasa, viu um homem numa situação de uma deficiência física, e ele teve vontade de orar pelaquela vida, mas ele não teve coragem. Então, nós precisamos ser corajosos. Enquanto nós somos covardes, algumas vezes, vem um mais corajoso que nós, e ora e o milagre acontece. Então, nós precisamos crer verdadeiramente, uma forma de crer, uma forma de demonstrarmos o nosso amor verdadeiro por Jesus, que crermos realmente em Jesus, é crermos que Ele opera milagre, ainda nos dias de hoje. Amém? Cheio de graça. Cheio de graça significa que o coração dele transbordava perdão. Vocês vão ver que ele tinha graça, desde entregar alimento para as viúvas, né? Entregar os alimentos, distribuir os alimentos, até o final da vida dele, que ele orou pelos seus inimigos. Para orar pelos inimigos, irmãos, para chegar ao ponto de orar pelos nossos inimigos, primeiro a gente tem que orar. É importante a gente orar. Ontem eu estava conversando com o Laerte, e aí ele falou uma coisa interessante. Ele disse: Leões, sabe o que é que separa as ovelhas dos bodes? É a oração em secreto. Porque isso aqui que a gente faz, todo mundo está vendo. E o que é que a gente faz quando a gente está em casa, no secreto? Uma das coisas que eu mesmo estava orando hoje, e dizendo para o Senhor, tem que orar mais. É muito pouco. A gente precisa orar mais. Precisa se relacionar, precisa ouvir a voz do Senhor. Porque, irmãos, é a base de tudo. Vem antes do congregar, vem antes de tudo. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente tem unção. A gente tem... O semblante é diferente. A gente escuta um louvor, não escuta com a mente vazia, com o coração fechado. A gente escuta o louvor com o coração aberto. A gente louva com o coração aberto. Porque a gente sabe que Deus ele está ouvindo. A gente sabe que Deus fala conosco. A gente sabe que Deus está presente. A gente sabe que Deus opera maravilhas e opera milagres. Porque a gente ora, a gente confia no Senhor o tempo todo. A gente se relaciona com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Estevão, ele era um diácono, além do padrão, né? Ele era, o cara era, ou seja, há quem diga, né, estudiosos que diga que os milagres era reservado aos apóstolos, a Jesus e depois aos apóstolos. Mas Estevão era diácono. Olha o diácono operando milagre. Diácono operando milagre. Então, uma coisa interessante é que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, independente de cargos ou do tipo de serviço que se tem na igreja. O poder de Deus ele se manifesta através da nossa intimidade com Deus. Quanto maior a nossa intimidade, maior é o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com Jesus. Quando o pastor diz, né, que a graça e a comunhão, né, do Espírito Santo. A graça é o perdão, a comunhão é isso aqui que a gente está tendo. Ó. A gente está aqui, ó, no momento de comunhão. Estamos juntos, próximos, vocês estão me ouvindo, né? Vocês conversam entre si, então isso é comunhão. Deus nós temos a necessidade de ter comunhão, ou seja, conversar com o Senhor o tempo inteiro. Amém? Glória a Deus. E como Estevão ele era diferenciado, ele não só dava os alimentos, ele dava e pregava, dava e operava milagres, dava e operava sinais, né? Sinais são coisas que levam o pecador a Jesus. Ele faz o pecador lembrar, eu fui pesquisar, né? Sinais. Quando Jesus operava sinal, quando ele perdoava um pecador, aí Jesus ele fazia ele se lembrar do passado, né? E ao mesmo tempo conectava ele a Jesus, ao futuro, aonde ele podia chegar, a salvação. Isso é sinal, é você conectar o pecador a Jesus. Então ele fazia isso com muita sabedoria. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo. No versículo 9 vai dizer:
Versículo 8, eu falei sobre os outros características de Estevão. No versículo 9 vai dizer: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos silitas e Ásia, e discutiam com Estevão. Estevão estava bem quietinho, evangelizando e distribuindo alimento. Aí vieram mexer com ele. Ele incomodou. E é assim, irmãos, quando a gente tem uma vida de devoção ao Senhor, a gente incomoda. A gente incomoda. Vem um ateu e diz assim: mas você não acredita não, tá? Acredita em Deus? Eu não acredito em Deus não. Sempre vem alguém, isso quando a gente é cristão verdadeiro. Porque não dá, irmão, não dá para ser cristão sem incomodar. Não dá para ser cristão na zona de conforto. Ou a gente se mistura, ou a gente se separa. Incomoda, irmãos. Estevão, ele incomodou. Eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, pela qual ele falavam, no versículo 10. Né? Eles ficavam furiosos, porque não conseguia discutir com ele. O homem era muito inteligente. Ele era muito sábio. Aí o que foi que aconteceu no versículo 11? Então subornaram os homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir... presta atenção, vou ler de novo. Então subornaram, patrocinaram, fizeram outras pessoas mentir a respeito de Estevão, dizendo: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ele era tão correto, tão verdadeiro, que foi necessário mentirem para poder caluniar ele. É assim que tem que ser a nossa vida. A gente tem que ser correto de tal forma que precisem mentir para poder falar mal da gente. No versículo 12. Deixa eu ler na minha tradução, no versículo 12, que tem umas palavras que na minha tradução é melhor. Versículo 12. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Eles eles convenceram o povo que Estevão ele tinha que ser preso. Foi igual a Jesus, né? Acusaram Jesus das mesmas coisas. Das mesmas coisas que acusaram Estevão. Com isso, eles agitaram o povo. Eles mentiram a respeito de Estevão. O povo acreditou. Eles arrastaram Estevão para o sinédrio. Versículo 13. Ali apresentaram falsas testemunhas. Né? Falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés deixou. Olha aí, o que é que ele está dizendo a respeito de Estevão. Aí, irmãos, eu não gosto de conjecturar, mas eu imagino que Estevão, ele estava dizendo para os irmãos assim: Deus, ele não habita em templo feito por homens. Deus, ele não habita, não necessariamente, Jesus, ele não precisa de uma construção para que ele possa estar conosco, para que nós possamos adorar ele. Jesus, ele está conosco em todo lugar. Aonde chegarmos, podemos falar de Cristo, podemos evangelizar. As leis eram boas, mas Jesus é maior do que Moisés, é maior do que as leis. Jesus, as palavras de Jesus permanecem para sempre. Isso incomodou eles, porque eles viviam do templo e viviam da lei. Eles queriam as pessoas no templo e na lei. Eles eram templocentristas. Acho que é essa palavra, né, pastor? Templocentristas, né? Então, hoje, né, existe ainda igrejas assim, irmão, bem conhecidas, inclusive, né, que acreditam que o templo ele é tão importante quanto a palavra, quanto Deus, quanto tudo. Tudo igual. As tradições, né? Jesus, ele é maior do que tudo isso. Então, Estevão, ele incomodava. Então, eles falaram essas coisas a respeito de Estevão. Foi parecido com Jesus. Muito parecido. E aí, olha que legal. Eles imaginam que eles diziam assim: rapaz, eles estão falando de Moisés. O rosto de Moisés brilhava.
como um dia um anjo. E aí no versículo 15 vai dizer, olhando para ele, todos os que estavam assentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ou seja, o mesmo Espírito que estava em Moisés, estava em Estevão. Quando a gente fala a verdade, irmãos, quando somos corretos, a nossa face, nosso rosto, nos denuncia. Isso tanto quando estamos corretos como estamos errados. Então, Estevão, ele estava naquele momento com as mesmas características de Moisés, da qual ele dizia que Estevão estava falando mal. E aí, voltando para cá, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Glória a Deus, aleluia. Eles concentraram basicamente duas coisas aqui, as acusações. Eles falaram que Estevão estava blasfemando contra o templo e estava blasfemando contra as leis de Moisés. Basicamente duas coisas. E aí Estevão, não vou ler o sermão, capítulo 7, mas eu vou destacar alguns pontos que eu achei bem interessante, do capítulo 7, que vai falar a respeito das acusações, que a resposta de Estevão em relação às acusações que estavam fazendo contra ele. E assim, algumas Bíblias, ele traz discurso de Estevão, outros traz sermão de Estevão, outros traz defesa de Estevão, mas quando você vai ler o sermão, você não vê só uma defesa, você vê defesa e ataque. O tempo inteiro. Ele se defende e ele ataca, ele provoca também. Porque é assim que somos, irmãos. Para combater, às vezes, as heresias, a gente precisa sim usar a palavra de Deus. A gente também precisa atacar. Não pode só se defender, né? A irmã estava lendo no início do culto, que lá em Efésios 6, né? Que nós devemos usar o capacete da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, né? O escudo é da salvação, a sandália, a cabeça, o capacete da salvação, o escudo é da fé. A couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato do evangelho e a espada do Espírito. Estava tentando lembrar, viu? Vocês me ajudaram. Então, irmãos, a gente precisa usar de todas essas armas. Não é só para se defender. A gente tem que atacar também. Amém? E aí, no versículo 1, Estevão vai dizer, então, lhes perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? É isso mesmo, Estevão? O que eles estão dizendo contra ti é verdade mesmo? Diga aí para nós, conte essa história aí direito para nós, né? E aí no versículo 2 vai dizer, então Estevão respondeu, varões, irmãos, pais. Isso ele estava no sinédrio, falando com sacerdotes. E ele, olha o respeito de Estevão. Ele chamou eles de varões, de irmãos, de pais, né? Ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O que é que ele estava querendo dizer aqui? Mesopotâmia não tinha templo. Quando Deus falou com Abraão, ele falou lá em algum lugar da Mesopotâmia. Ele não tinha templo ainda, porque Abraão só foi construir o templo, foi construir só foi ser construído um altar, o templo não, perdão, um altar em Harã. Então Deus não precisou do altar para falar com Abraão. Então aquele já era uma forma de rebater o que eles estavam dizendo. Lá no versículo 51, lá no finalzinho do capítulo 7, ele vai dizer assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram com vossos pais, também vós o fazeis. 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram?
Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que rebatestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ou seja, ele defende, lá no finalzinho ele ataca. Só que aí ele, para fazer esse ataque, que foi lá no finalzinho, ele construiu o ataque. Quando ele vai lá no versículo 9 do capítulo 7, ele vai dizer, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Ou seja, os próprios irmãos de José não reconheceram a graça de Deus, Deus na vida de José. Os próprios irmãos dele o venderam para o Egito. No versículo 10, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, ou seja, Deus foi fiel a José, e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, o que constituiu o governador daquela nação, e toda a casa real. O centro do evangelho, mais uma vez, no versículo 30, essa parte é muito interessante. Versículo 30, ele vai dizer, discorrido 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no versículo 30, capítulo 7. Vocês estão acompanhando, né, irmãos? Amém? Versículo 30. Descorrido 40 anos, apareceu-lhes no deserto, no monte de Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Ou seja, onde foi que o anjo apareceu? Na sarça, no deserto, no meio do deserto. Deus precisou de templo para isso, ou seja, com a própria palavra, ele rebateu, 31, Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Olha o que Deus diz para ele, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. E disse-lhes o Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não é o templo que é de Deus, tudo é de Deus. Ele estava pisando em terra santa naquele momento. Amém? Pai, será que o homem tinha sabedoria? Muita sabedoria na resposta. E este Moisés, a quem esteve, o versículo 38, e este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas, para nulas transferir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram no seu coração, voltando para o Egito. Ou seja, o povo, foi fácil tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo, O povo era com saudade do Egito o tempo todo. O povo era mal agradecido. Olha como é que Moisés, ele trata a lei, Ele chama de palavras de vida. Ou seja, ele respeita a lei. Ele fala bem da lei. E aí no versículo 40, estou terminando, viu, irmãos? Terminando já. No versículo 40, dizendo a Arão, faze-nos deuses. Olha aí o agradecimento do povo. O que é que eles disseram? Faze-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha aí, o agradecimento do povo. O povo, para atingir Moisés, criou ídolos. Não foi para atingir a Deus que o povo criou ídolos, os bezerros de ouro. Foi para atingir Moisés. E aí isso é importante, porque às vezes nós queremos atingir um homem de Deus. E aí, quando menos percebemos, estamos atingindo Deus. Foi isso que fizeram aqui.
eles estavam atingindo, eles fizeram o bezerro, não foi para rejeitar Deus, foi para rejeitar Moisés, né? Aí, olha que legal. Mais uma vez, voltando para a questão do templo. Versículo 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, né? O qual também vossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, ou seja, né? O tabernáculo ele era montado, desmontado, montado, desmontado, montado, desmontado. O tabernáculo ele não ficava em um lugar só. E onde o tabernáculo era montado, Deus estava com eles. O tabernáculo, ele era importante. Ele era importante. Para quê? Para proteção, para dar liberdade, para ter comunhão, para fazer eles lembrar de Deus, para eles se reunirem, para várias outras coisas, para adorar realmente o Senhor. Mas não era o tabernáculo que fazia com que a presença de Deus estivesse com eles. 46, aí depois ele foi até os dias de Davi, né? Aí o que é que Davi fez? Ele achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para Deus. Davi fez o quê? Uma casa. Depois veio o quê? Salomão. Salomão fez o quê? Um templo. Lá no versículo 47, é porque aqui ele vai dizer assim, mas Salomão quem lhe edificou uma casa. Mas tem tradução que vai dizer assim, que ele era o tabernáculo, virou uma tenda, e depois virou uma casa, que era o templo, que algumas traduções chamam de templo. Então, o templo ele foi evoluindo no decorrer da história. E Estevão ele foi inteligente, ele contou a história de como isso aconteceu, resumidamente, né? Então, o templo ele era importante. Ele não falou que não precisa de templo. Mas Cristo não precisava de templo, porque Cristo, né? Vamos ler o 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Não foi, porventura, minha mão que fez todas essas coisas? Amém? Irmãos, eles estavam querendo imitar Deus a quatro paredes. Será que Estevão fez raiva a esses homens, hein? Estevão, ele era provocador, não era? Estevão, ele se defendeu, Estevão atacou. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os nossos pais, também vós o fazeis. Olha o que aconteceu, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rigiam os dentes de raiva do Estevão. Indignados, eles ficaram rigendo os dentes, querendo atacar ele com muita raiva. Porque é assim, irmãos. Eles ficaram com ódio, enfurecidos em seu coração. Amém? Irmãos, eles olhavam com Estevão já com vontade de matar ele, naquele momento ali. Era a hora que eles iam partir para o ataque. Né? Agora a gente vai começar a ler a parte que nós lemos no início da pregação. Enquanto eles olhavam para Estevão, tentando atacar ele, tentando matar ele, tentando ringir nos dentes de raiva de Estevão, o diácono, Estevão, olha lá o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus,
que estava à sua direita. Enquanto ele estava olhando para a cara de Estevão, querendo matar Estevão, Deus estava olhando para onde? Estevão estava olhando para onde? Para o céu. Estevão estava vendo o céu se abrir. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E assim, irmãos, tem que ser nós. Às vezes a nossa sede de vingança, de devolver o mal que foi feito por nós é tão grande que a gente cega. A gente só quer olhar para meios de devolver da pior forma possível o que fazem contra nós. Essa é a nossa natureza. E assim fazemos quando estamos cheios de nós. Se não estivermos cheios do Espírito, a gente vai esquecer de olhar para cima. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Vai dizer aqui. Enquanto ele estava querendo matar Estevão, Estevão estava olhando para cima. E ele viu o quê? O céu se abrir. Em Isaías capítulo 6, o céu se abriu. Aliás, em Isaías capítulo 6, o céu se abriu. Em Isaías capítulo 6. Mas o Senhor estava sentado. Em Mateus capítulo 5, os discípulos viram Jesus assentado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro diz que Jesus estava assentado. Em Hebreus diz que Jesus está assentado à destra do Pai e intercede por nós. Como foi que Estevão viu Jesus? Em pé, de braços abertos, esperando por ele. Irmãos, isso é maravilhoso. Estevão viu Jesus de pé. Eu estou achando que vocês estão desanimados. Para tirar esse desânimo, vocês vão me ajudar agora. Em Êxodo, capítulo 19, vai dizer que o céu se abriu para Moisés. Aí eu vou dizer, repita comigo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém. O céu se abriu para Isaías. Ezequiel capítulo 1. O céu se abriu para Ezequiel. Em Mateus capítulo 3. O céu se abriu para Jesus. Em Atos capítulo 10. O céu se abriu para Pedro. Em Atos capítulo 7. O céu se abriu para Estevão. Sabe o que é que vai acontecer no arrebatamento? O céu vai se abrir para nós. Amém? Quem crê? Amém. O céu vai se abrir para nós. Vinde, meus benditos. Vinde vós, benditos. Estevão, enquanto eles estavam olhando para Estevão, com vontade de matar ele, rangendo os dentes, Estevão, ele era muito humilde. Ele, vejam. Né? Vejam. João, quando Jesus se aproximou, né, para o batismo, João, eis o Filho do Homem, né? Eis, ou seja, vejam. Estevão queria que eles vissem a mesma coisa que ele estava vendo, mas não era para eles, era para ele. Eles estavam olhando para Estevão, com vontade de matar Estevão. E Estevão queria que eles olhassem para cima também. E é assim que nós temos que ser. Enquanto estão tentando nos atingir de alguma forma, enquanto tem pessoas que vemos como nossos inimigos nessa terra, pessoas que às vezes, nós sendo crente, cristão, queremos o mal, né? Enquanto nós precisamos olhar para essas pessoas e querer que elas olhem para o céu, que elas olhem para o céu se abrindo. Não querer se vingar, não querer vingança. Estevão era assim. Eles, porém, clamando em alta voz,
versículo 57. Clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, e unânimes, todos arremetaram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, enquanto Estevão estava falando, eles começaram a jogar pedra nele. Segura aqui minhas vestes aqui. Olharam para Saulo, né, ainda. Segura aqui minhas vestes, tiraram as vestes, e Saulo estava ali, ó. Eita, menino. Arregaça a pedra nesse cabo aí, viu? Paulo estava só juntando. Paulo estava ali, eu fora. Deixa que eu seguro. Vai. Entendeu? Então, enquanto eles estavam atirando pedras, eles estavam tirando as vestes, e Saulo estava recebendo essas vestes. Amém? Eles tinham poder sobre o corpo de Estevão, mas não tinham sobre o espírito. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha a preocupação de Estevão. Estevão estava olhando para cima, entregando o espírito dele para o Senhor Jesus, que estava de braços abertos para recebê-lo. E então, ajoelhando-se. A igreja, então ajoelhando-se. Amém. Então ajoelhando-se. Estevão estava sendo apedrejado. E ele se ajoelhou. Ele não caiu. Imagina se ele levar uma pedrada na cabeça. Ele se ajoelhou e orou. Enquanto estava sendo apedrejado. Eles não o apedrejaram, eles o apedrejavam. E ele ajoelhou-se. Ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. Enquanto eles estavam apedrejando Estevão estava pedindo perdão pela vida deles. Enquanto Saulo, futuro apóstolo Paulo, estava segurando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão orava pela vida dele. Já perdoava o pecado dele antecipadamente. Porque Ananias e Safira, no capítulo 5, não tiveram outra chance, não. Quando eles tentaram enganar, né, a igreja, o Espírito Santo matou eles na frente de todos, de todo mundo. O Espírito Santo talvez tivesse matado eles ali. Mas provavelmente não matou pela oração de Estevão. E apedrejava Estevão, que invocava o Senhor e dizia: Jesus, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Irmãos, o título dessa pregação é Semente do Sangue. O tempo, pastor, que eu achei que tem um louvor, que eu acho muito bonito. Que é esse louvor, eu não sei cantar, irmãos. Mas... Eita, passou de 9 horas, pastor. Passou de 9 horas. Meu Pai do céu, por isso está todo mundo triste. Não, mas eu não vou cantar não, irmãos. Mas eu vou citar só alguns trechinhos para alguns irmãos, né? Ele diz assim, ó: olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. É como se fosse num vídeo, né? Eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria, feito enxurradas pelo chão, era a semente do evangelho, era sinal de salvação. Eu sei que o trecho, ele vai dizer: eu sou a semente do sangue. E nós somos a semente desse sangue. Do sangue de Jesus, do sangue de Estevão, do sangue de Paulo, do sangue de Pedro, do sangue de João. Enquanto morria um diácono, nascia um apóstolo. Enquanto o diácono orava, um apóstolo nascia no capítulo 9 de Atos. Enquanto Paulo morria, João estava pregando, enviando cartas ao anjo da igreja, né? Ao anjo da igreja, na ilha de Patmos.
Enquanto João morria, nasciam seus discípulos, nasceram os pais da fé, os pré-reformadores, os reformadores. Nasceu a igreja Ágape, graças a homens corajosos, como Estevão, como Jesus, que deu sua vida por nós. Graças a esse diácono, né? A mensagem chegou a muitos, o evangelho se espalhou. Então nós somos semente na vida das pessoas também, irmãos. Nós também precisamos ser essa semente. Nós precisamos estar encorajados a isso. E aí eu te pergunto, você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Você não pode desistir de Jesus. Estevão não desistiu de Jesus. Estevão não desistiu. Rapaz, passou rápido o tempo, pastor. Estevão não desistiu. Só quero dizer uma coisa. Enquanto talvez algum de nós estamos pensando em desistir, tem um familiar nosso que talvez vai ser convertido através da nossa continuidade, do nosso sacrifício, da nossa perseverança. Enquanto muitos estão desistindo, ou estão morrendo, porque uma pesquisa que eu fiz, estava entre 5 e 4 minutos, a quantidade de pessoas que morriam em nome de Cristo. Milhares e milhares nascem depois, né? Então o evangelho ele está sendo pregado, é uma chama viva. Amém? Peço perdão pelo tempo, passei do tempo, desculpa. E até aqui. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade, pastor.